A paz do Senhor Jesus, meus amados e meus queridos irmãos, uma alegria, um prazer, um contentamento estar com você mais uma vez para o comentário da última lição da nossa Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, lição de número 13, do dia 31 de março de 2019. Essa lição tem como tema Orando sem cessar. Então vamos complementar aqui, concluir essa série de lições que está tratando de batalha espiritual e vamos concluir então falando sobre a oração. Lembrando que o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6 dessa carta, quando ele falou sobre a armadura de Deus, depois que ele apresentou a armadura de Deus, ele não deixou de fora a oração. Lá no verso 17 do capítulo 6 de Efésios está escrito: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e depois no 18 ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os homens. Então é evidente que a oração faz parte também dessa armadura espiritual, da batalha espiritual contra os poderes da maldade. A orientação do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, é orar em todo o tempo. Aqui representa a oração vigilante, a oração perseverante, ou seja, não podemos descuidar em momento algum e a oração deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de todos os momentos da nossa vida, mesmo quando não estamos em condições de ajoelhar-nos, ter um lugar próprio, nós devemos estar sempre com a mente fixa em Deus, os pensamentos em Deus, e assim muitas orações no Espírito. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos fazer, segundo a orientação do apóstolo Paulo, no Espírito, ou seja, de acordo com o Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito Santo. E vigiar nisso também através da perseverança e na súplica, na intercessão por todos os santos. Então, uma oração vigilante, perseverante, contínua, ou seja, o espírito de oração, no sentido que você está sempre com a sua mente, mesmo nos seus afazeres, nas suas atividades, mas você sempre está retornando ao pensamento em Deus, espiritualmente pensando nele e mantendo a sua comunhão com ele, pois a oração é, no fundo, uma comunhão profunda com Deus. E não agirmos com oração do ponto de vista apenas egoísta, orando apenas por nós, mas como Paulo diz aqui, orando por todos os santos, ou seja, orando pelos nossos irmãos, orando pelos nossos líderes, orando pelo povo de Deus de uma forma geral. E o próprio apóstolo Paulo pede as orações da igreja também em seu favor, no versículo 19, quando ele diz que o povo de Deus de Éfeso deveria também orar por ele, para que ele fosse aberta a porta da palavra para ele cumprir o ministério do evangelho que havia recebido do Senhor. Então o apóstolo também, ele carecia e necessitava e pedia a oração do povo de Deus. Então é muito claro o ensino bíblico da importância da oração, do valor da oração para os santos, para os homens e mulheres de Deus. E para a batalha espiritual, a oração é essencial nessa luta contra os poderes das trevas. O textuário da lição foi extraído de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Esse é o
é o mesmo conceito que o apóstolo aplica aqui em Efésios 6 e 18. Verdade prática desta lição: o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então deve fazer parte da vida da igreja. E aí nós nos lembramos do exemplo magnífico da igreja primitiva, narrado ali em Atos capítulo 2, os primeiros cristãos, como eles se reuniam e eles estavam sempre juntos, diz o texto de Lucas, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então a oração sempre fez parte da igreja cristã. Na verdade, toda a palavra de Deus está repleta de exemplos de oração. Inclusive a lição fala sobre isso em um dos seus subtópicos. Então a definição de oração aqui dessa nossa revista foi colocado aqui a definição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que define oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Essa é a definição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Oração é, em essência, a comunhão com Deus. A busca que o cristão tem da necessidade, de buscar a presença de Deus. E a comunhão do Pai com o Filho, ou do Filho com o Pai, conforme ensina a oração do Pai Nosso, que nós também vamos analisar aqui. Com relação à oração também, a nossa revista fala com relação à postura da oração, que embora a gente veja na Bíblia o Senhor Jesus se ajoelhando para orar, nós também o vemos orar em pé. E os exemplos de oração que nós temos na palavra de Deus vai mostrar-nos que não há uma regra específica com relação à postura da oração. É claro que nós reconhecemos que a palavra de Deus vai mostrar que a prostração, estar com os joelhos no chão, é uma atitude muito propícia para a oração, porque manifesta a carência, a necessidade, a dependência e a humilhação perante os pés do Senhor. Claro, então, que estar de joelhos, como diz o antigo hino, é melhor, mas podemos orar e devemos orar também em todas as circunstâncias que não é possível estar de joelhos. Nós temos, por exemplo, o exemplo do profeta Jonas, que lá do ventre do peixe ele orou, está escrito lá no seu livro de Jonas, ele orou, e é evidente que ali ele não orou de joelhos. Nós temos também o salmista Davi, o rei Davi, nas suas batalhas, nas suas pelejas, que buscava Deus e claramente não buscava ali de joelhos. E por aí vai. O próprio Senhor Jesus, como já citei, ali diante do túmulo de Lázaro, ele fez uma breve oração e claramente não foi de joelhos. Então nós podemos orar estando assentados, às vezes até mesmo deitados, dependendo das condições, das circunstâncias. Quantos filhos de Deus estão aí num leito de enfermidade? Mas isso não os impede de orar, não os impede de ter comunhão com Deus, embora não consigam às vezes se levantar, não conseguem às vezes ajoelhar, mas deitado ele está orando, ele está falando com Deus. Então a essência da oração, em primeiro lugar, é a comunhão com Deus e não simplesmente a postura do corpo. Agora, o que é importante mesmo é o coração aberto, o coração sincero. O salmista disse que se eu contemplar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Nós devemos clamar a Deus, nós devemos orar e colocar nisso todo o nosso coração. Então, quando nós pensamos nesse assunto da oração, nós devemos entender que é uma necessidade que cada filho de Deus tem que ter na sua vida. Ele tem que entender
que não deve orar apenas quando sente vontade, mas deve orar mesmo quando não tem vontade de orar, porque a oração é uma necessidade básica para aquele que serve a Deus. Necessidade básica. Não podemos fazer da oração uma prática que nós apenas fazemos quando estamos com vontade de fazer. Não pode ser assim com a oração. Devemos entender que a oração é necessária. Eu preciso da oração. Como crente, eu necessito da oração, porque, olhando do ponto de vista da batalha espiritual, os poderes do mal estão aí, as forças do inimigo estão aí, e a oração, ela é o complemento, a oração é o que faz a grande diferença nessa batalha espiritual. Já foi dito por várias pessoas que o diabo, ele não teme quem prega, ele não teme quem canta, mas ele teme quem ora. Porque quem ora, na verdade, tem profunda comunhão com Deus. E aí eu me lembro daquela palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos, quando eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquele jovem lunático que o pai levou para que os discípulos expulsassem, eles não conseguiram. E depois, quando eles estavam a sós com Jesus, perguntaram: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus primeiro disse: por causa da vossa pequena fé, mas depois ele complementou dizendo: essa casta não sai senão com jejum e oração. Embora alguns manuscritos, alguns textos excluem, não tem a palavra jejum, mas a palavra oração aparece em todas ali. Então é importante nós entendermos que para estarmos preparados para o enfrentamento das forças do mal, nós devemos orar. É claro que a oração tem muitos outros benefícios, mas esse é um tópico que nós estamos relacionando aqui por causa da lição com relação à batalha espiritual. Dos exemplos bíblicos citados, desde o Gênesis, nós temos inúmeros exemplos de homens e mulheres de oração. Ali com Sete, conforme Gênesis 4, 26, começou-se a invocar o nome do Senhor, depois do nascimento daquele filho de Adão, relacionando-se a ele, a Bíblia diz que com ele começou-se a invocar o nome do Senhor. Nós temos nos patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, exemplos de oração. Abraão invocava o nome do Senhor, construía altares. Jacó, ou Isaque, quando o mordomo, o servo Eliezer, trouxe a sua futura esposa para encontrar-se com ele, Rebeca, diz que ele tinha saído ao campo para meditar, outras expressões diz orar. E interessante quando a gente lembra de Isaac também, porque a Bíblia registra que sua mulher era estéril e ele orou insistentemente a Deus por ela. Foram 20 anos de oração insistente para que Deus pudesse fazer Rebeca gerar, conceber, e deu à luz aos gêmeos Esaú e Jacó. 20 anos. Veja aí um exemplo típico da oração perseverante. Nós temos também muitos exemplos lindos de oração. Davi, Salomão, a bonita e célebre e maravilhosa oração de Salomão por ocasião da dedicação e consagração do templo a Deus em Jerusalém. Nós temos o profeta Elias, um exemplo maravilhoso de oração, de busca da presença de Deus, de comunhão solitária com o Senhor através da vida de Elias. Nós temos os profetas, nós temos Jeremias, enfim, inúmeros exemplos de homens e mulheres que oraram e alcançaram vitórias extraordinárias. Daniel é um célebre exemplo de oração ali em Babilônia, porque a Bíblia registra o seu hábito de abrir as janelas para a banda de Jerusalém e orar 3 vezes ao dia, Daniel. E mesmo quando os seus inimigos quiseram persegui-lo, quiseram prejudicá-lo e foram justamente na lei
de Daniel, na lei de Deus que Daniel seguia, nos costumes da sua prática religiosa, eles descobriram que Daniel era alguém que praticava oração 3 vezes ao dia, então eles armaram para que o rei Dário pudesse publicar então aquele edito, aquela ordem de que por 30 dias ninguém nos domínios medos e persas pudessem ou orassem ou fizessem qualquer pedido a qualquer deus ou a qualquer divindade se não fosse o próprio rei. O rei assinou, mas não sabendo que aquilo tudo foi armado para que Daniel fosse pego. E todos nós conhecemos a história que Daniel, quando soube do edito, ele foi exatamente fazer o que ele fazia todos os dias. Ele foi para o seu quarto e foi orar. E a conclusão é que ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o preservou e o livrou dali. Então nada impediu, nem a ordem do rei impediu Daniel de orar, de buscar a presença do Senhor. Isso mostra a prioridade que Daniel dava à oração. Ele podia muito bem pensar consigo mesmo, 30 dias sem orar, então eu posso atender isso para não ter um prejuízo. Mas ele não quis abrir mão da comunhão com Deus e do compromisso com Deus, porque mais vale, conforme o ensino do Novo Testamento, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ninguém tem o direito e o poder de impedir que um crente ore. Ninguém, jamais tem esse poder. Pode até aprisionar o crente, mas não o impede de orar. Nós temos esse exemplo lá em Atos 16, quando Paulo e Silas foram aprisionados, encarcerados, amarrados no tronco, mas eles estavam orando e estavam cantando. Então ninguém impede a nossa comunhão com Deus. Então valorizemos isso e não negligenciemos a oração. Nós temos o exemplo maior dado aqui nessa lição que estamos estudando, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo maior na prática da oração. Jesus viveu a oração. Eu me lembro de uma frase do pastor Antônio Gilberto uma vez, saudoso pastor Antônio Gilberto, quando ele disse que se nós quisermos aprender um pouco mais sobre a vida de oração de Jesus, devemos ver isso no livro de Lucas, que é um dos livros que mais enfatiza a vida de oração de Jesus Cristo. Então fica aqui para todos nós, para você, a dica do mestre Antônio Gilberto. Jesus viveu em oração, praticou a oração, ensinou sobre a oração aos seus discípulos. Isso mostra o valor que Deus dá à oração. O Filho de Deus encarnado, aqui na terra, viveu em oração. A Bíblia vai mostrar que quando ele foi batizado por João Batista, ele orou. E ao orar, os céus se abriram. Com certeza, ali no deserto também, ele teve um longo e contínuo tempo de oração. Muitas vezes, antes de fazer a refeição, e claro, todas as vezes a Bíblia mostra para nós que Jesus dava graças. Ele orou na frente dos discípulos. Nós temos o registro de João, no capítulo 17 do Evangelho que ele escreveu, sobre a oração que nós chamamos da oração sacerdotal de Jesus. A oração de Jesus por seus discípulos está lá registrada, aquela maravilhosa e belíssima oração. Nós temos momentos em que Jesus se alegra no Espírito e louva a Deus e agradece a Deus diante das pessoas, como em Mateus capítulo 11, quando ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A oração fazia parte da vida diária de Jesus. Muitas vezes ele tinha tempos de oração particular e solitária. Diz a Bíblia que ele ia para o monte e ali ele passou a noite inteira orando para escolher os seus apóstolos. Passou a noite orando. Então, nós temos em Cristo o maior exemplo de oração, nosso Senhor Jesus Cristo. No final do seu ministério, sabendo que o seu momento de partir deste mundo para o Pai tinha chegado, ele novamente mostra o valor da oração. Ele, após terminar
ali no cenáculo, de instituir a ceia, ele vai com seus discípulos ao Getsêmani e ali ele vai orar. Ele traz consigo Pedro, Tiago e João para mais próximo dele, para que pudessem orar. E ali nós vemos que os discípulos fracassam na oração. E ali também Jesus nos deu uma palavra importantíssima aos discípulos, mas que serve para nós claramente, quando ele disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, que o nosso espírito se fortaleça cada vez mais através da oração. Ali ele orou. E até na cruz, quando ele estava crucificado, orou quando ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Eli, Eli, lama sabachthani. Invocou a Deus. Ele orou, terminou a sua vida orando. Começou o seu ministério orando. Viveu no seu ministério, permeou o seu ministério com oração. Terminou a sua jornada na terra, na cruz, orando ao Pai. Se o nosso Salvador, se o nosso exemplo maior é Cristo, então vamos fazer com Ele, como Ele, pegar o seu exemplo de buscarmos na nossa vida também, priorizarmos, dar valor a essa prática maravilhosa, que é a prática da oração. E que, infelizmente, a gente tem percebido que, pelo menos de forma coletiva, os crentes já não estão se importando mais com a oração. De forma particular, cada um é cada um, a gente não pode entrar na vida particular de cada um, mas um fato muito interessante é que as igrejas, pelo menos as nossas igrejas, Assembleias de Deus, que nós vivemos dentro dela, elas oravam muito mais de forma coletiva, o povo orava com muito mais intensidade, com muito mais frequência, mas hoje, infelizmente, quando se marca uma reunião de oração, já são pouquíssimas pessoas que vão, até mesmo os cultos de oração e ensino, os tradicionais cultos de oração e ensino, muita gente vai, mas não ora, fica sentado. Vigílias se transformaram em vigílias de canto, vigílias de pregação, vigílias de testemunho, e eu me lembro das antigas vigílias onde a gente orava 1 hora, 2 horas, tinha uma pausa ali de meia hora para um testemunho, para um hino da harpa, e depois mais 1 hora, mais 1 hora e meia, mais 2 horas, eram vigílias de oração. Orava-se muito mais. E, quem sabe, essa lição possa trazer para nós a reflexão para a gente poder, na nossa vida mesmo particular, voltarmos à prática da oração de uma forma mais intensa. Então, o ponto 2 dessa lição vai falar sobre oração no Sermão do Monte, porque ali no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos, muitas coisas. É a ética do reino de Deus. E a oração não ficou de fora. E o que sobressai ali é que ele vai falar sobre 2 erros, pelo menos, os 2 equívocos relacionados à oração. O primeiro, quando ele diz dos escribas, dos hipócritas, na verdade, ele usa a expressão hipócritas em Mateus 6 e 5, que quando ele diz que os hipócritas oravam para serem vistos, ou seja, usando uma prática espiritual, uma prática religiosa, simplesmente para se mostrar, para serem vistos. Veja, oração para ser visto, usar a oração para ser admirado, para mostrar a sua espiritualidade usando a oração. Interessante, né? Como algumas pessoas querem se mostrar tão mais espirituais que os outros e usa coisas que deveria ser mantido em sigilo e secreto, mas querem fazer isso na frente dos outros para se mostrar. Claro que a lição também vai falar, e o próprio Jesus deixa claro, que não está... A condenação aqui não está em orar em lugares públicos ou orar na frente das outras pessoas. Orações públicas que a igreja, na verdade, fazia. E o próprio Cristo também fez isso. A questão não está nisso, a questão está no espírito, na intenção do coração. Pessoas que oram para se mostrar. Um coração orgulhoso, uma prática que deveria transmitir piedade, reverência e humildade, estava sendo usada para o exibicionismo, para a prática de que a pessoa, os que estão olhando, pudessem admirar
a suposta espiritualidade de alguém. Ou seja, oração sem sentido bíblico, oração sem o sentido correto, oração que devia ser feita a Deus, era oração aparentemente a Deus, mas o objetivo era o homem. Então não era oração de verdade. Não era oração de verdade. Tomava a prática da oração, mas de forma totalmente equivocada, totalmente de forma errada, porque visava o benefício próprio, o sucesso próprio, se podemos assim dizer, aos olhos dos homens. E é um grande perigo isso, quando a gente usa a vida religiosa, a vida espiritual, para atrair atenção para nós mesmos dos outros. Esse é um grande problema que infelizmente não ficou apenas com os hipócritas daqueles dias, mas acompanha os hipócritas dos dias atuais também. Muita gente que usa religiosidade para atrair a atenção para si. O verdadeiro Filho de Deus, mesmo quando ele ora publicamente, ele busca exaltar o seu Senhor. Ele busca engrandecer a Deus e não a si mesmo. Ele tem o espírito de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, que Jesus cresça e que eu diminua. Esse é o espírito do servo de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus, ele não condena a oração pública. O que ele condena é a hipocrisia religiosa. Isso ele condena claramente. Outra coisa que ele chama atenção aqui é com relação às vãs repetições. E aí ele usa a figura dos gentios, que repetiam fórmulas, repetiam palavras, ficavam naquelas repetições vãs e assim imaginavam que seriam ouvidos nas suas petições. Então Jesus também orienta que não é nesse sentido. Aqui ele não está querendo dizer que nós não podemos até repetir algumas palavras, mas nós não devemos acreditar que pelo simples fato da contínua repetição nós estaremos alcançando aquilo que nós almejamos e aquilo que nós queremos. A grande questão, então, com relação a esses dois erros, fazer da prática da oração algo para o meu benefício, para a minha exposição pessoal, ou fazer da prática da oração uma simples repetição metódica e fórmulas até de oração, não é a essência da oração. A verdadeira essência da oração, Jesus vai ensinar no Sermão do Monte. Ele vai falar sobre a oração particular, ele vai falar sobre a oração sincera, a oração daquele que busca a presença do Pai, daquele que busca comunhão com Deus e daquele que faz os seus pedidos a Deus de forma particular, de forma secreta, confiando que Deus o está ouvindo. Então, essa é a essência da oração, é a comunhão com Deus. E ele usa a expressão, entra no teu quarto, fecha a tua porta e no teu aposento ora. Claro, volto a dizer que Jesus não está dizendo que nós devemos só fazer isso. Não, a Bíblia ensina também, o Novo Testamento, a igreja a fazer orações públicas, existiam muitas orações. Paulo mesmo, ele narra, cita, escreve sobre as muitas orações que ele fazia às igrejas, o que ele pedia, mas é o espírito da oração. É o espírito da oração. Então o que Jesus quer nos ensinar é o seguinte: você tem que estar na presença de Deus, você tem que ter comunhão com o seu Pai, e você deve entender que a oração, ela visa a Deus, embora você apresente as suas necessidades, os seus pedidos, mas que ela, em contrapartida, ela traz a ação de Deus. Porque o próprio Jesus disse: vosso Pai, que está em secreto, te recompensará. A oração é uma expressão do coração humilde de um servo e de uma serva de Deus. Daí, o seu ensino vai incluir também a questão da oração persistente, da oração contínua, a oração perseverante. É aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios, que eu li aqui para vocês no começo dessa reflexão, e o que ele fala também em 1 Tessalonicenses 5,17, que é o texto áureo da lição. Então o que Paulo fala sobre a perseverança da oração não é algo novo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos evangelhos já enfatizou isso. Quando a gente lê, por exemplo, sobre a oração do Pai Nosso, que é o terceiro tópico da lição,
tanto Mateus quanto Lucas registram o Pai Nosso com algumas diferenças. Você percebe lá em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1, que as palavras do Pai Nosso que estão ali em Lucas, elas estão faltando algumas coisas que estão em Mateus. Claro que cada registro é extremamente importante, cada escritor foi inspirado pelo Espírito Santo para registrar dessa forma. Mas após a oração dominical, a oração do Senhor, narrada por Lucas, lá no capítulo 11, imediatamente Jesus já conta a parábola do amigo importuno, aquele que vai bater na porta do amigo para pedir 3 pães, porque ele recebeu um viajante em casa e não tinha, e foi buscar. E o amigo que estava deitado disse, olha, não posso te atender agora, porque já me deitei, já estou com meus filhos na cama, aquela coisa toda. E Jesus conclui dizendo, ele vai se levantar, ele poderá se levantar, não por ser o amigo da outra pessoa, mas por causa da importunação. Ele vai se levantar e vai dar tudo que o outro pedir. Veja que ele coloca essa parábola, Lucas colocou essa parábola imediatamente após a oração. Com certeza, o Espírito Santo quer mostrar para nós que a oração deve ter esse caráter da oração perseverante, a oração que não desanima, a oração que insiste. Embora no Sermão do Monte o Senhor Jesus tenha dito, vosso Pai Celestial sabe do que você precisa antes mesmo que você peça, mas mesmo assim Ele quer que a gente peça. O ensino da perseverança na oração é algo claro. Nós devemos orar com perseverança. Orar de forma insistente, orar de forma perseverante, não é falta de fé. Na verdade, é prova de fé, porque você não desanima. Pense o filho, o pai, no sentido natural. O filho pede alguma coisa para o pai e só pede uma vez, vai ficar por isso. Mas o filho vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, até que consegue. Claro que Deus, Ele, quando a gente entende a questão da oração e da vontade de Deus, nós vamos moldar a nossa oração de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos desejar aquilo que o Senhor mesmo colocar em nosso coração. Por isso que fala da oração no Espírito. Judas fala sobre isso e Paulo em Efésios 6 também fala sobre a oração no Espírito, a oração de acordo com o Espírito. Quando o Tiago escreve sobre a oração, ele fala que muitos dos pedidos não são atendidos porque são pedidos para gastar em seus próprios deleites, prazeres puramente humanos e carnais. Aí não são atendidos porque são parte do orgulho humano, aí não é atendido. Mas o apóstolo João diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós podemos nos aproximar de Deus na oração e clamar ao Senhor e aprender a orar no Espírito, de maneira que possamos entender e que o Espírito Santo coloque em nós a vontade de Deus para que nós possamos orar assim. Porque através da oração nós podemos pedir o que nós desejamos e não está errado. Nós podemos clamar por aquilo que nós buscamos, mas analisemos se aquilo que nós buscamos de fato está de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí, quando nós insistimos nesse sentido, com certeza receberemos de Deus as suas respostas, receberemos a sua graça, receberemos a sua força. Mesmo quando nós não atingimos o alvo, o objetivo daquilo que pedimos, vamos conseguir de Deus a graça para continuar buscando, para continuar pedindo e para continuar até suportando a situação que estamos vivendo debaixo da graça dele. Muitas vezes Deus não nos dá exatamente quando pedimos. Parece que na maioria das vezes Ele quer que nós perseveremos nas nossas buscas. Então não desanimemos jamais. Mostremos a nossa fé no Senhor e a nossa confiança, indo continuamente ao nosso Pai e buscando por aquilo que nós necessitamos. Daí que a oração do Pai Nosso é a oração modelo, porque nós nos chegamos a Deus como Pai. E entenda aqui uma coisa muito importante. Tudo que nós estamos falando sobre oração, nós estamos falando no sentido de oração para quem é crente, para quem é convertido. Porque só tem Deus como Pai quem nasceu do Espírito Santo, quem experimentou o novo nascimento, quem nasceu não da vontade da carne e do varão, como diz João capítulo 1, versos 11 a 13,
mas nasceu da vontade de Deus, o novo nascimento. Então nós estamos falando de algo que faz parte da nossa nova natureza, natureza espiritual, na natureza de filho de Deus. Só pode orar do jeito que Jesus ensinou e de forma bíblica mesmo quem experimentou o novo nascimento. Porque senão vai ser uma simples reza, vai ser uma simples prática e não vai ter esse relacionamento. Deus é o nosso Pai através de Jesus Cristo, que nos salvou e através disso nós somos adotados na família de Deus. Por isso nós podemos nos aproximar de Deus pela obra de Jesus Cristo. Então, ora-se de verdade, biblicamente, só quem é salvo faz a verdadeira oração. Ele é o nosso Pai. Coisa linda, não é? Quando a gente vê a Bíblia mostrando Deus como Pai, aquele que cuida, aquele que atende às necessidades, aquele que ama e aquele que quer se relacionar conosco. Por isso que a oração ela é comunhão. Comunhão, em essência, ela é comunhão. Nós chegamos diante dele para santificar o seu nome. Santificado seja o teu nome. Claro que o nome de Deus já é santo por essência. Ele é santo, absolutamente santo. Mas quando nós nos dirigimos a Deus para orar, para que o nome dele seja santificado, é como se eu dissesse assim: eu quero que as pessoas vejam que eu sou um instrumento onde o teu nome é santificado. Eu quero onde eu estiver, o que eu fizer, eu quero te glorificar, porque nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Quando nós oramos santificado seja o teu nome, nós queremos que o nome dele seja santificado em nossa vida para darmos testemunho dele neste mundo. Conforme o apóstolo Pedro escreveu, que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos a virtude dele, porque foi ele que fez isso em nós. Então que o nosso Pai seja santificado, que o nome dele seja santificado através de nossas vidas. E isso nós fazemos quando nós vamos na presença dele, buscamos a sua presença em profunda comunhão e saímos neste mundo para viver a nossa vida. A oração do Pai Nosso também apresenta as necessidades, conforme está aqui na nossa revista, as necessidades diárias, as necessidades básicas da vida, aquilo que nós necessitamos. Deus sabe muito bem de tudo isso, mas quer que peçamos a Ele, porque nós confiamos na providência dEle, no cuidado dEle. Mas também a necessidade do perdão. Está claro, perdoa as nossas ofensas, e aí está ligado também ao nosso perdão para com o próximo. Perdoa. Então nós temos necessidade das coisas físicas, das coisas materiais para a nossa subsistência e vida, e Deus cuida de nós. Assim como cuida dos passarinhos, como cuida dos lírios do campo. Deus vai cuidar dos seus filhos que confiam nele e não vivem ansiosos, não vivem debaixo de preocupações extremas. Mas Deus também vai perdoar os nossos pecados. Porque, como disse Salomão, não há homem que não peque, e muitas vezes nós erramos em pensamentos, nós erramos por palavras, por ações, mas nós temos um Pai perdoador. Muitas vezes o filho erra com o pai, mas o pai está sempre a perdoar, a acolher e receber. Assim é Deus, que nós possamos sempre nos purificar diante dele, pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus, que é a água que lava os nossos pés, que muitas vezes ficam sujos na nossa peregrinação, nas estradas poerentas deste mundo. E oramos também no Pai Nosso, para que o Senhor nos livre dos perigos, não nos induza ou não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Claro que Deus não induz ninguém à tentação nesse sentido, mas aqui é a proteção que pedimos a Deus, porque acima de tudo é Ele que está nos guardando, é Ele que está nos protegendo. Então não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe ser levados em tentação de maneira a pecar contra Ti. Nos guarde, nos preserve, nos traga para perto de Ti, e não permita que o inimigo nos atraia para perto dele. Aí entra a batalha espiritual, a proteção contra as ciladas do adversário, contra as tentações do maligno. Como Paulo disse, que estava atento e não ignorava os ardis de Satanás. Devemos estar atentos, não ignorar, mas sempre em oração, proteger-nos com essa arma poderosa, com esse benefício maravilhoso que é o benefício da oração. Então, tanto no Antigo
quanto no Novo Testamento, nós vemos o valor extraordinário da oração. E na sua vida prática, com certeza, você também desfruta. Já desfrutou e desfruta e desfrutará dessas maravilhosas benesses que a oração nos traz. Primeiro, a oração vai nos moldando, vai trabalhando em nós. Quando nós oramos, nós somos beneficiados de forma emocional, de forma espiritual e no nosso caráter. Mas a oração também faz as coisas acontecerem. Através da oração, o impossível acontece. Deus entra em ação. Os pedidos são concretizados. Ou seja, nós trabalhamos com Deus quando nós oramos. Alguém já disse que quando Jesus contou aquela história, aquela parábola da viúva persistente com aquele juiz iníquo de Lucas capítulo 18, um certo comentarista disse que aquela parábola é um convite de Deus para que nós possamos, junto com Ele, reger o mundo. Que comentário maravilhoso, que comentário poderoso. E nós, quando oramos, nós podemos sim fazer a diferença. Nós podemos transformar situações, Deus através de nós, quando nós oramos. Creia no poder de Deus manifesto na vida de quem ora. Confie no Senhor, ore a esse Deus grande e poderoso, tenha fé nele, se aproxime dele em constante e perseverante oração para fazer a diferença na terra. Durante a nossa peregrinação, a Bíblia diz que Davi, na sua geração, serviu a Deus. Nós estamos na nossa geração, que nós sirvamos a Deus. Além dos exemplos bíblicos de oração, nós temos exemplos maravilhosos na história da igreja, na Reforma Protestante. Grandes vultos que Deus levantou, homens e mulheres da história da igreja, que viveram vida de oração e fizeram grandes diferenças. Citaria aqui John Bunyan, John Wesley, George Whitefield, George Miller e tantos outros. A lista é imensa. O próprio Spurgeon, que enquanto pregava, o povo orava por ele, e ele mesmo vivia uma vida de oração, dizendo que era o segredo e a base do seu ministério. Ora, se nós temos tantos exemplos assim, valorizemos cada vez mais a oração. Que essa última lição do ano sirva de incentivo, estímulo para uma vida de oração de todos os alunos de escola dominical e de todos que possam estar assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando você e até o próximo trimestre com as nossas novas lições.